Nilo Procópio Peçanha era o vice-presidente do Brasil em junho de 1909, quando Afonso Pena faleceu, vítima de uma pneumonia. Desta forma, acabou assumindo o poder, governando até 15 de novembro de 1910, quando ocorreram novas eleições. Assim como seu antecessor e vários outros presidentes da Primeira República, Nilo era também formado em Direito. Contudo, o caminho percorrido por ele até a faculdade parece ter sido bem mais difícil e cheio de obstáculos. Isso porque o 7º presidente do Brasil nasceu em uma família pobre, tendo vivido boa parte da sua infância em um casebre em Campos dos Goytacazes. Seu pai era padeiro e, para que o filho pudesse estudar, mudou-se para a região central do Rio de Janeiro quando ele chegou à idade escolar. Com uma postura abolicionista e republicana, Nilo Peçanha iniciou sua carreira política na década de 1880, participando da fundação do Partido Republicano Fluminense. Em 1890 foi eleito para a Assembleia Constituinte, abrindo caminho para pleitear os cargos de senador e presidente do Rio de Janeiro. Mas nem mesmo ser considerado um político com carreira promissora o fez estar livre de preconceitos raciais. Nilo era mestiço e herdou de seu pai o tom mais escuro da pele, o que fez com que diversas vezes fosse alvo de piadas e charges maldosas divulgadas nos veículos de imprensa. O Brasil pós-abolicionista ainda defendia a ideia de melhoramento de raças por meio do branqueamento, e até seu casamento com a filha de um importante membro da sociedade carioca foi considerado um escândalo para a época. Talvez esta tenha sido uma das motivações para ele nunca falar publicamente sobre suas origens africanas, mesmo tendo se posicionado a favor da abolição. E embora por diversas vezes Nilo Peçanha seja apontado como o primeiro presidente negro do Brasil, tais origens foram negadas ou ocultadas até mesmo por seus descendentes. Como presidente do estado do Rio de Janeiro, ele teve um importante papel na criação do Convênio de Taubaté, que protegia o mercado e a produção cafeeira. Já como vice de Afonso Pena, teve uma relação no mínimo fria com o companheiro de governo, enfrentando bastante dificuldade para receber sua investidura constitucional após a morte do presidente. Contudo, assumiu em 14 de junho de 1909, tornando-se o chefe de Estado mais jovem da história do país até a posse de Fernando Collor em 1990. Na curta passagem pelo Executivo deixou sua marca, ao criar o Serviço de Proteção ao Índio, que daria origem ao mais importante órgão indigenista do país, e a Escola de Aprendizes Artífices, considerada a primeira escola técnica brasileira. Criou ainda o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, a partir do desmembramento de funções do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Após sair da presidência, retornou ao Legislativo, sendo eleito senador em 1912, e foi mais uma vez escolhido para governar o Rio de Janeiro em 1914. No ano de 1921, candidatou-se novamente à presidência da República, sendo derrotado por Arthur Bernardes com uma margem estreita de votos para os padrões da época. Nilo Peçanha faleceu em 31 de março de 1924, com problemas cardíacos provocados pela doença de Chagas. Recebeu como homenagem o batismo de municípios, além de diversas instituições de ensino espalhadas por todo o país.